Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de luz, de paz, de harmonia. Agora, neste momento de pandemia, nos acompanhando pela web, pelas redes espirituais, mas tenham certeza, os senhores, que na medida das suas necessidades, dos seus anseios, dos seus trabalhos por si, tudo o que necessitam estão sendo atingidos. Este é um momento diferenciado, é um momento especial, onde cada um de nós está tendo uma oportunidade ímpar de evoluir, de caminhar, de avançar na medida da sua capacidade e rumo à sua própria perfeição. Todos os trabalhos dessa casa começam com uma prece e é o que nós faremos nesse momento. Luz e paz. Luz e paz. Benfeitores espirituais da corrente Bezerra de Menezes, que neste momento nos amparam e iluminam a todos nós que estamos presentes. Que a luz, a harmonia, o esclarecimento dessa corrente espiritual possa trazer até nós todas as reflexões que necessitamos para este momento e para este tema. Sabedores de que com esta conexão, encarnados e desencarnados pelo pensamento e pelo sentimento, temos a oportunidade única de transitar pelos momentos difíceis e construir aquilo que só nós temos condições de ser como seres espirituais. Na certeza de que sairemos daqui melhores do que quando aqui chegamos, pedimos permissão para dar início a mais essa exposição doutrinária. E que assim seja. Meu nome é Júlio Abrantes, sou trabalhador dessa casa e hoje nos toca um tema muito, muito relevante, especialmente por ter transcorrido nesse mês, no dia 15, o Dia do Professor. Vamos refletir um pouquinho sobre a evolução do espírito pela educação, procurando então identificar como é que se processa essa evolução, essa caminhada do espírito e mais do que isso, como é que nós podemos identificar qual é de fato aquela educação mais eficiente, mais eficaz, aquela educação que de fato nos transforma, né? E não é novidade a ninguém, nós estamos passando por um período de muito aprendizado. Um período onde nós estamos sendo testados ao extremo na nossa capacidade de entendimento, na nossa resiliência, na nossa própria saúde física, na nossa resignação para conviver com uma situação que nós não tínhamos ainda convivido. E nós, não é um sentido figurado, na verdade, a humanidade que neste momento está encarnada no planeta Terra, há muito não havia passado por uma situação de pandemia, em especial com este grau de gravidade, de evolução, justamente pela capacidade, pela possibilidade que nós temos de nos conectarmos, de nos deslocarmos, enfim, de estarmos juntos uns aos outros, o que é, de certa forma, um ponto a evoluirmos, um ponto nosso que permite a evolução, mas também é uma brecha para que as nossas mazelas ainda se interconectem e propaguem vírus, desavenças, enfim, desequilíbrios de toda a ordem, né? O que é certo nesse contexto é que nós estamos aprendendo muito, ou seja, é certo que nós estamos nos educando, né? Então, é essencial que a gente entenda como é que está estabelecendo, como é que está se estruturando este aprendizado em nós.
como, em alguma medida, nós estamos mudando o nosso padrão, o nosso comportamento, a partir das coisas que estamos aprendendo, né? E a doutrina espírita nos permite fazer algumas reflexões sobre esse processo de educação, sobre a forma que nós aprendemos e quais são os verdadeiros tipos de educação que nos levam a um crescimento, que é um crescimento significativo e constante, né? E por isso nós não podemos deixar de entender, não podemos deixar de esclarecer de que um primeiro tipo de educação é essa educação que nós vemos, a educação intelectual, a educação que está com base ainda no contexto e nos conceitos materiais que nos envolvem, né? Este processo de educação, esta forma como nós aprendemos as coisas pelo conhecimento explícito, pelos bancos acadêmicos, pelos bancos escolares, pela apropriação dos conteúdos que estão, muitas vezes, hoje em dia, disponibilizados por muitas ferramentas tecnológicas. A propósito, uma saudação especial aos nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento, graças a essas ferramentas tecnológicas, pois essa educação baseada no desenvolvimento do conhecimento intelectual pelas ferramentas materiais é algo essencial, é algo fundamental, porque ela alarga a nossa visão. Ela amplia os nossos conhecimentos e faz com que a gente vá avançando enquanto seres encarnados que precisamos da nossa capacidade de intelecto, do nosso conhecimento, da forma de compreensão dos efeitos e dos fenômenos que nos acontecem para produzirmos a nossa própria evolução, para produzirmos novos saberes, novos conhecimentos e colocar isso a serviço de nós. O detalhe que nós precisamos nos dar conta é que somente essa educação talvez não seja suficiente. Nós necessariamente precisamos, paralela a esse processo, a essa forma de educação, também nos desenvolvermos pela educação moral. Aquela educação que nos prepara para a vida, aquela educação que nos dá as bases e os limites para nos relacionarmos com aquelas pessoas que conosco convivem, seja no nosso lar, seja nas relações sociais que estabelecemos, seja, em última análise, na nossa caminhada junto às pessoas na nossa sociedade como um todo, né? E esta educação moral é aquela que nos prepara para a vida, né? Portanto, aí nós já temos uma equação que é absolutamente verdadeira para a gente entender, de fato, qual é o processo de educação que nos dá a possibilidade de evoluirmos como espírito. Certamente é a educação moral mais a educação material. Esses dois elementos, essas duas vertentes, essas duas paralelas, quando somadas, trazem ao espírito todas as condições, ou trazem a nós, enquanto espíritos encarnados, todas as condições para irmos evoluindo, para aprendermos, pormos em prática, refazermos e evoluirmos a partir desse nosso próprio aprendizado e nesse nosso próprio refazer, né? Não é por acaso que nós vemos que esse processo é um processo que acontece conosco gradativamente, e cada um tem a sua evolução, a sua velocidade de aprendizado, não só das questões intelectuais, mas também do aprendizado da vida. Aquela máxima da dor ensina a gemer, alguns aprendem rapidamente, enquanto outros necessariamente precisam passar por muitas experiências dolorosas para ter um efetivo aprendizado que não as permita retroceder ou não as permita ficar estagnado naquele mesmo processo de sofrimento, de dor e assim sucessivamente, né? Mas então cabe a nós nos darmos conta e refletirmos sobre a ideia de onde é que estruturam-se essas duas visões de educação. Quais são os princípios que estão por trás ou que deram base a esta construção dessas duas trilhas, essa trilha de evolução mais intelectual e essa trilha de evolução moral. Certamente esses princípios também foram construídos ou estabelecidos a partir da própria evolução da nossa sociedade, a evolução da nossa própria humanidade, né? E o primeiro que a gente
não consegue deixar de abordar, até porque presencia e sente ele a todo momento, é o princípio materialista, né? O princípio materialista é muito simples. As pessoas que acreditam nesse princípio têm um entendimento muito claro de que nós viemos do nada, passamos por essa existência física e retornamos ao lado, né? Portanto, o que fica para nós é apenas essa experiência enquanto seres encarnados, enquanto seres orgânicos que estamos habitando esse planeta, né? Bom, essa visão absolutamente materialista traz como estímulo a nossa educação, traz como uma visão de educação baseada com esse estímulo materialista, obviamente, o atendimento das nossas necessidades materiais. E especialmente o atendimento daqueles desejos. Todo o nosso processo de educação, de evolução, de aprendizado, está voltado para a produção de bens e serviços que nos trazem a ideia de quê? De satisfazer necessidades, de satisfazer os nossos desejos, muitas vezes desejos pautados apenas por questões materiais ou por sensações que impressionam o nosso próprio corpo físico, né? Embora seja importante, ninguém desconsidera aqui a nossa necessidade de produção de bens e serviços para a nossa sobrevivência, do desenvolvimento da nossa intelectualidade por uma educação intelectual, específica, primada por conceitos e bases de conhecimento. Nós não podemos nos ater única e exclusivamente a esta visão de educação. Nós não podemos nos ater a uma visão que só nos leva ao ter. Portanto, necessariamente tem algo mais nesse processo, deve ter mais uma outra forma de nós termos uma visão do como se sustenta e se condiciona o processo de educação, que não seja baseado só na matéria. E isto, para nós, está bastante claro na medida em que existe necessariamente alguns princípios que são princípios não materialistas, mas que são princípios espiritualistas, né? E o princípio espiritualista ele tem uma ideia única e diferente daquela do princípio materialista. Nós somos seres que estamos encarnados nesse momento, mas existe algo mais nas nossas relações, num outro plano, numa outra esfera, que nos permite, ou que nos possibilita, ao desencarnarmos, retornarmos para essa outra esfera. Isso já traz uma ideia de que, não sendo o processo só durante o período material, durante o ciclo de vida material, talvez exista uma possibilidade de nós aprendermos algo além também nessa caminhada enquanto espíritos. E é isso que a gente vai aprofundar, vai refletir um pouco mais agora. Bom, mas os princípios espiritualistas, eles não são baseados numa única ideia e também foram constituídos a partir de um processo de evolução. E a gente pode ter como primeiro elemento para refletir a ideia do panteísmo. O que é o princípio panteísta? Mesmo entendendo que existe algo além dessas questões materiais, do princípio materiais, a percepção ou o entendimento do princípio panteísta é de que Criador e criatura são a mesma coisa. Pessoas e coisas são a mesma coisa e quando desencarnarem ou quando saírem desta existência, voltarão para um mesmo todo. Ou seja, Criador e criatura fazem parte de um mesmo contexto, de um mesmo universo, de uma mesma massa, se a gente pode dizer assim. Isso também tem uma consequência na nossa reflexão e na visão de educação que se estabelece a partir dessa lógica de pensamento. Qual é essa consequência? Bom, a primeira dela, e bastante clara, é que a questão da individualidade não existe. Se nós viemos de um todo, temos a nossa existência, mas essa nossa existência não nos diferencia em nada das demais existências, inclusive dos seres imateriais, e nós voltamos para um todo, obviamente que eu estou aqui sentindo e percebendo que não há nenhum estímulo a eu evoluir enquanto
ser individual. Não há nenhum estímulo a eu desenvolver, procurar me mobilizar no meu processo de aprendizagem, porque eu vou perder todo esse aprendizado, todo esse conhecimento, quando retornar a esse todo espiritual, material espiritual. Logo, nós vamos nos dar conta de que talvez ainda falte algo mais, mesmo tendo essa visão essa visão espiritualista, mas falta algo mais para nós termos um raciocínio e uma reflexão lógica que nos dê base a construir a nossa caminhada enquanto espíritos que estão buscando a evolução. E aí, a gente avançando um pouco mais, nós vamos nos dar conta que ainda existe um princípio teísta, vem de enteos, em Deus. O princípio é aquele de que, de fato, existe um único Deus criador, né? Mas este Deus, ele é baseado na figura antropomórfica, ou seja, é um Deus criado à semelhança dos seres humanos, da humanidade, né? E, portanto, se foi criado à semelhança dos seres humanos, ele tem no seu comportamento as mesmas vicissitudes aos que os seres humanos, por vezes, utilizam ou se valem. A questão dos sentimentos negativos, da raiva, do ciúme, ou seja, é um Deus punitivo. Uma imagem divina que serviu, em alguma medida, para, enquanto no tempo de Moisés, a nossa humanidade, enquanto com um grau de esclarecimento ainda mínimo, precisava desta imagem de Deus punitivo para poder se conduzir minimamente nos regramentos, que eram os regramentos de relacionamento e de moralidade. Mas esse princípio teísta certamente ainda traz a ideia de que alguns que acreditam num Deus dessa forma e estão, portanto, num grau de afinidade, têm uma forma de relacionamento, e todos aqueles que não acreditam nesse Deus teísta estão fora disso e, portanto, são expurgados. Esta ideia, esse pensamento de exclusividade, esse pensamento de um círculo mais fechado de seres esclarecidos e inteligentes, trouxe consequências bastante significativas para a nossa sociedade, para a humanidade como um todo, em relação à sua caminhada. Essa percepção traz para nós a ideia clara de que foi a partir de um pensamento exclusivista ou um pensamento concentrador que nós tivemos, por exemplo, as nossas cruzadas, nós tivemos os holocaustos, nós tivemos o fundamentalismo, ou estamos tendo em alguma medida. Por quê? Porque ou você acredita naquilo, ou você está fora. E você é morto, às vezes, fisicamente, mas muitas vezes é morto espiritualmente ou psicologicamente. E esse é um cuidado muito grande, porque não precisa haver atitudes tão drásticas de grupos como esse para nós nos darmos conta de que muitas vezes nós estamos excluídos, por exemplo, tecnologicamente. Estamos excluídos, por exemplo, de uma base de conhecimento que não nos permite, não nos é dado acesso pelas pessoas que têm o conhecimento a participar, a opinar, a se sentir integrado pelo compartilhamento. Então, essa processo, essa parte de afastamento também é um afastamento que não nos permite evoluir em espírito, e embora exista uma visão de educação por trás, ela ainda não é a visão que pode nos completar nesta caminhada de espírito, né? Então, não tem outra alternativa, ou a gente vai continuar procurando buscar, que é aquela ideia de que nós estamos buscando agora um entendimento de como é que se estabelece essa evolução dos espíritos a partir da educação dos princípios espíritas. E o que tem de diferente nesse processo, assim? A primeira e grande diferença é a forma, é o processo de acolhimento como essa visão espírita tem das demais visões que a gente tratou e discutiu até agora. Baseada nos princípios codificados por Kardec, ou seja, ditados pela espiritualidade maior, nós conseguirmos ter um entendimento que dá para nós a ideia de que nós podemos sim ter algumas ideias do princípio materialista que sustentam a nossa base de conhecimento e, portanto, nos ajudam a nos educar.
A doutrina espírita em nenhum momento questiona a importância, aliás, reforça a importância da encarnação e de viver na Terra da melhor maneira possível, como um processo de aprendizado, de evolução intelectual, de crescimento, a partir da produção e desses meios, e especialmente da forma como nós utilizamos esses meios em relação ao nosso próprio. Portanto, aí a gente tem uma base de aprendizado diferente, que está usando o conhecimento técnico, que está usando o conhecimento intelectual a serviço da sociedade como um todo e daqueles irmãos que conosco convivem. Ou seja, educação intelectual e educação moral caminhando juntas para formar aquela equação que nós falamos lá atrás, no início da nossa exposição doutrinária. Portanto, aí está bem claro um aproveitamento desta visão e desse princípio materialista. Mas também a ideia do panteísmo está aqui constituída justamente por este compartilhamento desse conhecimento de forma regrada pela nossa evolução, pela nossa educação moral. Cada vez que alguém que sabe alguma coisa, que alguém detém algum poder por base no conhecimento e faz a transferência desse conhecimento para o bem do próximo, para o bem da sociedade, para o bem dos irmãos que com ele convivem, este alguém ou este ser está fazendo uso de princípios de uma visão baseada no panteísmo, de compartilhar, mas não aquele compartilhar que nós vamos depois voltar para o todo. O compartilhar de uma forma utilizada que vai nos servir para a nossa evolução de espíritos na nossa caminhada espiritual, nos momentos em que estamos encarnados e nos momentos que não estamos encarnados, já que o panteísmo é uma visão espiritualista, né? E também traz a ideia incorporada do teísmo, na medida em que esta ideia e essa incorporação do teísmo traz para nós uma importante diferenciação, que é a ideia do Deus único. Nos resta agora examinar que Deus é esse. Nos resta agora nós identificarmos de que forma a nossa relação individual com Deus, com este Deus, faz com que nós consigamos evoluir como espírito imortal, né? E aí a gente tem uma ideia clara de que a forma como nós vamos evoluir, nós vamos caminhar, está pela educação e está por nós sermos criaturas criadas por Deus. E não nos esqueçamos que aqui nós estamos trazendo uma ideia de um Deus incorpóreo, imaterial, portanto totalmente afastada daquela ideia do panteísmo. É um Deus que está além das suas criaturas, é um Deus que está diferenciado das suas criaturas, mas que, paradoxalmente, as criaturas que têm capacidade de evoluir precisam ter esse Deus e esta luz dentro de si. É só com esta conexão, com esse compartilhamento que se dá pelo pensamento, pelos sentimentos e pelas emoções, é que nós vamos conseguir evoluir desse espírito a partir desse entendimento de educação. E aí, a gente pode refletir um pouquinho aqui no capítulo 5 do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel e do Chico Xavier, onde diz o seguinte: o título é Educação. Disse-nos Cristo: brilha a vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão uma espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópias explosões de luz. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da nossa ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada em cascalho da furna, cravadas num precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentranhar-se das trevas, à custa de esmeril e trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Essa ideia da nossa necessidade de burilamento, de irmos adiante, de irmos evoluindo através da nossa própria reflexão e do nosso próprio esforço para a caminhada, é que traz, em alguma medida, a visão de que nós estamos aqui
a partir da educação baseada nos princípios doutrinários da doutrina espírita, buscando chegarmos àquilo que o Deus disse que é a formação do homem de bem. Nós estamos, a partir do conhecimento doutrinário nos passado pelos espíritos superiores e codificados por Kardec, buscando evoluirmos até chegarmos ao que se chama de espíritos puros dentro da nossa capacidade. Quanto tempo se dá isso? Depende de nós. Depende da nossa disposição para esse processo. E o primeiro passo dessa disposição está no nosso entendimento e na nossa educação espiritual, que nos traga a complementação dessas várias educações, ou dessa educação pelas várias percepções dos princípios que a gente pôde refletir um pouquinho aqui nesse momento e nessa exposição, né? Na verdade, nós vamos nos burilando, de certa forma, nós vamos nos aperfeiçoando, de certa forma, na medida em que nós vamos nos despindo, nós vamos nos abrindo mão das nossas imperfeições. Muitas vezes esse processo de abrir mão é dolorido, esse processo de abrir mão é com sofrimento, muitas vezes esse processo de abrir mão, ele precisa de que nós vamos aparando, vamos lapidando as nossas arestas. Tal como, por exemplo, Rodin, que fez aquela obra-prima, O Pensador, foi lapidando aquela mármore até chegar na obra-prima que todos reconhecem. Pois nós podemos ser essa obra-prima na medida em que nós vamos lapidando as nossas imperfeições. E essas imperfeições lapidadas vão nos permitir ir evoluindo na nossa caminhada espiritual até chegarmos a esses espíritos celestes, esses espíritos que a gente chama de espíritos puros. O reino de Deus é para todos. A nossa percepção desse processo se dá, em última análise, pela forma como nós aplicamos os conhecimentos adquiridos, pela forma que nós trabalhamos. Não há evolução sem trabalho. Trabalho por si mesmo, trabalho pelo próximo, trabalho pela sociedade, pelo contexto onde você vive. E este trabalho por si mesmo e pela sociedade tem alicerces estruturados de forma muito clara na doutrina espírita. Você, na doutrina espírita, tem uma máxima que diz: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo não há salvação, porque se fosse dessa forma, nós teríamos que desconsiderar todo esse processo de conhecimento e de educação que nós trouxemos, podemos refletir um pouco nesse momento. Mas fora da caridade não há salvação, porque esse é o elemento, esse é o meio, essa é a forma básica da gente buscar afastar de nós mesmos o orgulho e o egoísmo, que são os dois impeditivos chaves, são as duas molas que nos seguram, que nos prendem ao processo terreno, ao processo material, e não nos dão condições de evoluir. E assim, meus irmãos, indo já nos direcionando para o encerramento dessa nossa exposição doutrinária, faço o convite. A educação nos permite que tenhamos fé. Esta fé, se for uma fé cega, de nada vai nos adiantar no nosso processo de evolução. A educação nos permite que nós raciocinemos através das leis que nos envolvem, do que a gente pode chamar das leis morais. Lei divina natural, lei do trabalho, lei do crescimento, lei do aprendizado, lei da distribuição, enfim. Todas essas leis morais que fazem parte da parte terceira do Livro dos Espíritos e que nos servem de, na medida em que nós vamos identificando as respostas dadas pelos Espíritos às perguntas de Kardec, nos servem como guia, nos serve como norteador para nos conduzirmos nessa nossa caminhada enquanto seres em evolução ainda encarnado. Ainda mais nesse momento, um momento de exceção onde as provações são provações pandêmicas para todos os nossos irmãos, e especialmente são provações que servem para nos elevar como espíritos, para entendermos que a nossa caminhada material é finita e que, portanto, a nossa resignação, resiliência em cima das nossas limitações tem que nos servir de aprendizado para ainda mais construirmos a nossa evolução.
enquanto sociedade daqueles que ficam, enquanto espíritos daqueles que vão desencarnados. Que fique para nós essas reflexões, essa nossa possibilidade de refletir sobre o que significa a educação na caminhada evolutiva do espírito, e nós nesse momento vamos retornar a nossa prece para fazermos o encerramento dessa exposição doutrinária. Luz e paz. Luz e paz. Com o nosso profundo e singelo agradecimento, chegamos nesse momento ao encerramento de mais uma exposição doutrinária, onde podemos, com o amparo dos benfeitores espirituais, com o amparo dos coordenadores dessa exposição doutrinária, refletir sobre a importância da educação na nossa caminhada. Que nos sirva de alento, de alerta e de reflexão para os nossos passos no dia a dia. E com o nosso profundo e sincero agradecimento, pedimos permissão para encerrar essa exposição doutrinária. Luz e paz, e que assim seja.